Que bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Obrigado. Será o texto dessa manhã. Obrigado, Cris. Filipenses capítulo 3, Paulo está escrevendo para uma das igrejas que mais tratavam Paulo bem. Paulo é muito grato a essa igreja. Mas Paulo tinha um problema, dentre tantos, quando Paulo pregava o evangelho e fundava algumas igrejas. Existiam pessoas que não apoiavam Paulo e não concordavam com tudo aquilo que ele falava, com tudo aquilo que ele ensinava. E Paulo então está nesse texto, inicialmente alertando a igreja de Filipos, mas ao mesmo tempo dizendo mais uma vez quem ele era. Paulo sempre, ao iniciar as suas cartas, ele se identificava como servo do Senhor, como alguém que havia sido chamado por Deus para viver o evangelho, para pregar o evangelho. E os judaizantes, que eram essas pessoas que iam atrás de onde Paulo ia para tentar neutralizar a sua mensagem, atacavam Paulo dizendo que ele não era quem ele era. Atacavam Paulo dizendo que ele não era apóstolo. Tentavam neutralizar a pessoa para que a sua mensagem pudesse ser afetada. E Paulo, então, em vários textos da Bíblia, ele se posiciona, ele diz quem ele é. E há uma coisa interessante, que vale a pena a gente entender aqui nessa manhã. Um ser humano, para se tornar um grande ser humano, ele precisa saber quem ele é em primeiro lugar. E precisa saber aonde ele quer chegar. Ninguém chegará a lugar nenhum se nós não soubermos para onde queremos ir. Isso é uma premissa básica. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu quero me tornar. Aonde eu quero chegar. Em qualquer área da vida. E na área espiritual não é diferente. E Paulo tinha isso de uma maneira muito clara na sua mente. Sabia quem ele era. Sabia o Deus que ele seguia. Estudava a palavra de Deus, sabia as suas limitações, era humilde, reconhecia o seu estado, mas ao mesmo tempo expressava os seus sonhos espirituais, os seus sonhos como orador, como pregador, como apóstolo. E Paulo então começa o capítulo 3 de Filipenses, dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo está preparando os leitores para dizer, deixa eu dizer mais uma vez uma coisa. Deixa eu falar mais uma vez, para vocês não terem dúvidas. Acautelai-vos, ele diz, dos cães. Paulo está indignado com isso. Ele chama esse grupo assim. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no coração, no espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos em nós mesmos, na carne. Paulo está dizendo, eu não faço algo por confiar em mim. Paulo sabia muito bem, que no período da sua vida, quando ele confiou nele, quando ele se deixou levar por uma confiança não estabelecida, não pautada, não baseada em Deus, na palavra de Deus, Paulo sabe que falhou, Paulo sabe que errou, e mesmo na sua sinceridade, Paulo fez coisas terríveis. Queridos, a sinceridade tem o seu lugar na vida.
Sinceridade é viver de forma coerente com aquilo que você acredita. Paulo era sincero, mas a sinceridade não transforma o erro em verdade. Paulo só foi entender isso depois, em Atos 9, quando encontra com o Senhor. Mas Paulo tinha essa visão clara. Ele dizia: eu não me glorio na carne. E agora olha o versículo 4. Mas ele diz assim: mas bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai dizer por quê. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu dizer umas coisas antes para vocês entenderem quem era Paulo. Na época de Paulo, a formação acadêmica não era como a nossa. Nós estudamos, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e as nossas escolas, não estou dizendo as escolas do país, do mundo, o foco das escolas primário é formar pessoas para que elas se tornem profissionais. Então você já estuda ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, para que tudo isso contribua para a profissão que você terá. Entendem isso? Quem já fez ensino médio ou nível superior sabe que tudo que você vai estudando vai somando para que você chegue a ser um profissional dentro da área que você escolher. Na época de Paulo não era assim. Deixa eu terminar outro bloco primeiro. Então você tem o estudo acadêmico funcionando, pautado no direcionamento profissional, e a vida espiritual é uma opção que muitos têm, outros não têm. Quando você estuda numa escola cristã, como por exemplo a escola adventista, você tem disciplinas ainda que te ensinam sobre Deus, você tem uma vez por semana um culto na escola que te dá um suporte espiritual, mas de maneira geral não existe isso. Agora vamos para a época de Paulo. Na época de Paulo era ao contrário. A educação fundamental, a educação primária era a educação nas Escrituras. A formação era religiosa. E o que era adicionado a isso? Disciplinas que formariam nessa pessoa, ou dariam para ela as condições para que ela se tornasse também um profissional. Paulo ele construía tendas, confeccionava tendas. Essa foi a profissão adicional, mas a educação básica, fundamental, a que envolvia mais tempo, era a educação religiosa, era a formação do caráter. Então Paulo, ele teve a sua educação pautada, objetivando primariamente o seu crescimento religioso, seu crescimento espiritual. Mas Paulo passou por um problema na sua época. Paulo viveu num tempo, e escutem bem isso ajuda a gente a entender muitas coisas da Bíblia. O povo de Deus, só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar na cronologia para ficar mais claro. Quando Samuel estava para morrer e o povo pediu um rei, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Em que ano aconteceu isso? No ano 1050. Do ano 1050, Saul reinou, 40 anos veio Davi, 40 anos veio Salomão. 40 anos depois, Salomão morre. Quem entra no trono? O seu filho Roboão, só que agora só nas duas. Israel era dividido em 12 partes, em 12 estados, 12 tribos, somente as duas últimas, somente duas, Benjamim e Judá, ficaram com Roboão, seu filho, e as 10 tribos do norte ficaram com um servo dele chamado Jeroboão. E quando você estuda a história do Antigo Testamento, depois de Saul, Davi e Salomão, você vê reis reinando nas 10 tribos do norte e reis reinando nas tribos do sul. E quando você estuda ainda mais, você percebe que esses reis e que o povo
todas as vezes que eles se afastavam de Deus, que adoravam ídolos, eles acabavam indo numa direção que os distanciava cada vez mais de Deus. Perdão. E se você olhar na cronologia dos reinos do norte, as 10 tribos, de 1050 a 722 foi o período que durou. Porque em 722, a Assíria invade as 10 tribos do norte e espalha o povo para o mundo todo. E 117 anos depois, no ano 605, com Babilônia dominando o mundo, invadem as 2 tribos do sul e levam o povo para o cativeiro também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo veio da Síria para a Babilônia vieram os medo-persas que venceram Babilônia, depois os gregos venceram os medo-persas, depois Roma venceram os gregos. E com toda esses reinados dominando Israel, o povo de Deus estava cansado de ver a sua nação submissa por séculos a essas outras nações. E eles então pensaram algo óbvio: por que estamos passando por isso? Porque eles haviam se afastado de Deus. Então surge no período intertestamentário, que vai de Malaquias a João Batista, houve um período que na teologia chamamos de intertestamentário, um período que não houve profetas, não houve nada escrito. O último livro, Malaquias, e João Batista volta a vem novamente a exercer a função de profeta 400 anos depois, mas nesse período intertestamentário, surgiu uma das divisões do judaísmo, que foram os fariseus. Esse que Paulo diz: eu fui um fariseu, um líder. Os fariseus, eles tinham uma característica boa, porque eles pensavam: nós não podemos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados. E os nossos antepassados erraram, porque se uniram com outras nações, se deixaram influenciar e acabaram indo por um caminho sem Deus. Então eles resolveram criar alguma solução, alguma saída, que pudesse minimizar, ou melhor ainda, se pudesse barrar a entrada de princípios ou de valores que não vinham da palavra de Deus para o povo de Israel. E o que eles fizeram então? Eles começaram a criar leis, eles começaram a criar regras, orientações, que na visão deles protegeria o povo de não errar mais, de não quebrar os mandamentos. E o objetivo era: quando conseguirmos fazer isso, Deus vai voltar a fazer, vai nos libertar, vai nos fazer ser o que sempre fomos, uma nação dirigida por Deus. Mas o que aconteceu? Os fariseus misturaram, criaram essas leis a princípio para garantirem que as leis de Deus fossem guardadas, mas depois, com o tempo, as leis que eles inventaram, que eles criaram, se misturaram com a palavra de Deus, e acabaram sobrepujando, acabaram ficando acima, algumas delas, a ponto da palavra de Deus perder o sentido. O sábado foi um exemplo. Eles delimitaram qual a distância que podemos andar no sábado, porque se deixarmos o ser humano andar muito no sábado, ele pode deixar de guardar o sábado e se perder no transcurso da viagem. Ora, vamos evitar que haja qualquer trabalho. Então, um ser humano, se encontrar uma moeda no chão, ele não pode pegar, porque é trabalho. E começaram a criar tantas regras. Por exemplo, estou falando do sábado, que ao invés das pessoas andarem com Deus no sábado, ao invés das pessoas ficarem próximos de Deus, servirem o próximo no sábado, elas só ficavam pensando naquilo que não podiam fazer. E eram tantas regras, que a última coisa que eles pensavam era em Deus. Por que disse tudo isso? Isso ajuda você a entender um pouquinho os fariseus ao longo do Novo Testamento, combatendo a Jesus e o próprio Paulo. Isso faz com que a gente tenha um alerta, que andar com Deus, que viver uma vida com Deus, é primariamente o que é mais importante.
O comportamento será um resultado de andarmos com Deus. E terceiro, entendemos a cabeça de Paulo, que apesar de ter sido criado com uma educação religiosa, Paulo recebeu uma educação que mesclava a verdade com tradição, com tradições, e que não, essas tradições, se contribuíssem para a palavra de Deus, ok, mas não contribuíam, desviavam. Por isso Paulo, ele abre o coração, ele fala da sua biografia dizendo, se alguém poderia confiar em si mesmo, era ele. Paulo tinha algumas características extraordinárias. Uma delas, Paulo era determinado. Quando Paulo queria algo, quando Paulo tinha um objetivo na sua frente, ele não levava em consideração nem a sua própria vida no sentido de estar vivo. Paulo não se preocupava se ele iria comer ou não comer. Paulo não se preocupava se ele iria dormir ou não. Paulo tinha um objetivo. Claro, Paulo não está como um exemplo negativo de maus cuidados, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Paulo tinha claro na sua mente aonde ele queria chegar, quem ele queria se tornar, que obra ele queria realizar. E antes da sua conversão, Paulo chega ao ponto de aprovar a morte de cristãos. Paulo aprova que cristãos fossem presos, porque o seu objetivo era único, eliminar os cristãos, que naquele momento não se chamavam cristãos, se chamava o povo do caminho. Paulo era um homem feroz antes da sua conversão, seu nome era Saulo, como resultado do rei Saul, que era da tribo de Benjamim. Paulo era implacável, Paulo não tinha limites. Se você estuda um pouco do contexto de Paulo antes da sua conversão, não foi simples. Querem ver um texto? Eu vou abrir esse texto para vocês entenderem isso. 1 Timóteo, se você quiser acompanhar, ou acompanha a minha leitura aqui. Olha Paulo falando dele mesmo, a respeito de quem ele foi, do que ele fez. 1 Timóteo, capítulo 1. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Aqui estou, versículo 12. Ele falando dele. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Ele está agradecendo a Jesus. Ele começa dizendo, ele me fortaleceu, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele está feliz, ele me chamou, ele me designou para o ministério. Ele está dizendo a atualidade dele. Mas olha o versículo 13, a mim, e agora ele vai falar de quem ele era antes da conversão, a mim, que no outro tempo era blasfemo, blasfemava, perseguia os cristãos, era insolente, mas obtive misericórdia, pois o que fiz, o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha agora, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que ele está dizendo aqui? Na sua sinceridade, Paulo blasfemou, perseguiu, fez coisas terríveis. Vocês se lembram em Atos capítulo 7, quando Estevão é apedrejado? Era um diácono, vocês se lembram desse? Quando Estevão estava pregando, as pessoas não aceitaram a sua pregação, os homens pegaram pedras e apedrejaram Estevão. Quando Estevão é morto, uma parte da roupa de Estevão é colocada nos pés de Paulo, no sentido de dizendo assim, fizemos o que você falou para fazer. Paulo aprovou, liderou essa perseguição, e a Bíblia deixa pelo menos uma das testemunhas claras que Paulo fez com Estevão, um homem de Deus,
E agora, ele está dizendo aqui em Timóteo, em Filipenses, que ele não confia na carne, porque ele havia confiado um dia, e não havia feito o que tinha que fazer. Escuta o que eu vou te falar nessa manhã, presta atenção, e eu falo isso por experiência própria. Aquilo que prego eu preciso entender na minha vida primeiro. Quantas vezes cometi e cometo erros quando confio em mim mesmo? O tempo passa, a idade vem, as experiências se somam, e muitas vezes corremos o risco de achar que somos capazes plenamente para enfrentarmos qualquer assunto, qualquer situação, para resolvermos coisas que surgem na nossa vida. Mas todas as vezes que eu ou que nós vivemos a nossa vida impulsionados simplesmente pelos nossos instintos ou pela nossa visão, não é que vamos errar sempre, mas corremos o risco de estarmos baseando as nossas soluções, nossas respostas, numa confiança em algo que não vem de Deus. Por isso Paulo disse, se alguém poderia confiar na carne, em si mesmo, era eu, porque ele sabia a dedicação que havia tido, quando estudou as Escrituras. Paulo era uma promessa, Paulo era alguém esperado. O Sinédrio, que dirigia Israel nesse período, que era formado por 70 mestres, mais o sumo sacerdote, investiu tudo em Paulo, como alguém diferenciado, que poderia defender a fé em Israel. Foi um impacto muito grande para aqueles que não se converteram, perder Paulo. Mas, versículo 7, o que para mim era lucro, o que para Paulo ele entendia que era importante, o que para Paulo ele entendia que tinha valor, o seu passado, o que ele era, imagine, posição, reconhecimento, apoio dos líderes do seu país, um jovem diferenciado. Paulo falava várias línguas, não uma língua só. Paulo era um erudito, Paulo conhecia a cultura grega. Quando Paulo vai em Atenas, ele sobe para falar, os atenienses o ouvem. Paulo sabia daquilo que eles acreditavam. Paulo era uma pessoa muito além da sua época. Não que ele estava jogando tudo fora, mas algumas coisas, ou muitas coisas que ele se apoiava. Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Algumas versões diz que ele considerou lixo, considerou nada. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque por amor a esse meu Senhor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Independentemente do que ele havia sido, independentemente do que ele havia acreditado, independente de todas as vantagens que ele poderia ter, ele disse, não dá para viver assim. Ele simplesmente diz, eu considero, eu joguei fora. Nós vivemos num contexto de mundo que nos impulsiona a buscarmos algumas coisas que podem parecer boas, mas que não nos levam para onde no fundo precisamos. Se você liga a sua televisão, se você acessa as mídias, nós somos influenciados, inconscientemente às vezes, a tentarmos ser quem nós não somos. O marketing faz isso em nós. Quantas vezes compramos coisas que não podemos comprar, porque somos influenciados a ter coisas que de alguma maneira parecem que vão nos trazer algum tipo de valorização externa.
Quantas vezes gastamos não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo, focado em coisas que poderão trazer, quem sabe, um nível de fama, um nível de reconhecimento, aplausos, que não estou dizendo que isso não possa ter o seu lugar, dependendo do que você estiver fazendo, mas quantas vezes vemos pessoas que são aplaudidas pelo mundo, mas que na prática não agregam nada, ou agregam muito pouco para a sociedade. Quanto vale o gol do Neymar, por mais que seja um lazer assisti-lo e vê-lo jogar, quanto vale o gol do Neymar quando o seu casamento está acabando? Quanto vale o ator de Hollywood extraordinário quando o seu filho não quer mais saber de Deus e está num caminho sem volta? Entende o que eu quero dizer? Não estou desprezando o papel, a função, mas muitas vezes valorizamos, idolatramos, criamos imagens na nossa cabeça do que é bom, do que é famoso, do que é valioso, e não paramos para pensar que essas coisas podem até certo ponto, com bom senso, ter o seu lugar. Eu trabalhava num lugar, quando eu dava bom dia para um homem, ele dizia assim: hoje é bom dia, meu time ganhou. No outro dia, não, hoje não é bom dia, meu time perdeu. Tudo bem, não há problema em ter um time, mas eu não posso ter a minha condição baseada em coisas que não têm o valor que Deus entende que precisa ter para que eu possa ser feliz. Nos iludimos com coisas que no fundo não vão trazer resultados para a nossa vida, e Paulo entendeu isso. Paulo só entendeu isso quando ele se converteu. Entendam com bom senso o que eu estou dizendo nessa manhã. Entendam com bom senso. Eu já fui, por exemplo, jogador de futebol. Eu jogava futebol 6, 7 dias por semana. Não fazia outra coisa. Mas é errado jogar futebol? Não. É errado ver o futebol? Não. Mas se isso tira Deus do meu coração em primeiro lugar, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa que tire Deus do meu coração em primeiro lugar, já não é algo que Deus aprecia que façamos. Entende isso? Eu posso colocar a minha namorada em primeiro lugar, a minha mulher em primeiro lugar, o meu marido em primeiro lugar. Eu posso colocar o meu trabalho em primeiro lugar. Eu posso colocar os meus objetivos, que podem até ser bons, em primeiro lugar, mas objetivos que, para serem atingidos, vão fazer com que eu use o meu tempo de uma forma, o meu dinheiro, a minha capacidade, um nível de impacto que me afastará de Deus. Sem Deus, sem a visão da Bíblia, sem andarmos com Deus, mesmo coisas boas podem não ser boas, pela maneira como nós estamos desfrutando, vivendo e gastando a nossa vida para vivenciá-las, para experimentá-las. Entendem o que eu quero dizer? Deveras considero tudo como perda. Versículo 9: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Paulo está dizendo: eu tentava obedecer, me comportar bem, e achava que por me comportar bem estava tudo certo. Senão que a justiça, que o perdão, que a vida vem mediante a fé em Cristo, e procede de Deus, e é baseado naquilo que Deus nos diz. Deixa eu te dizer mais uma coisa agora. Eu nem cumprimentei meus amigos que vieram como convite aqui, não é, Marcelo? Deus abençoe vocês que vieram aqui hoje, viu? Sejam bem-vindos. Deixa eu dizer uma coisa séria para vocês, séria, e é a coisa mais séria. E aqui está o nosso erro, da maior parte do povo cristão, e parece certo, é tão sutil que parece certo, e a gente erra nisso. Quando Paulo está dizendo aqui: eu não quero me sentir perdoado, não quero me sentir bom, eu entendi que não posso me sentir bom, que eu não posso me sentir perdoado, eu entendi que eu não posso me olhar com jeito positivo, porque eu estava seguindo a lei. O que ele está dizendo aqui?
Paulo não está dizendo que as leis de Deus, que os 10 mandamentos, que os princípios de Deus não são importantes e não devem ser seguidos. Paulo está dizendo aqui que ele obtinha a sua segurança, a sua sensação de que ele era uma boa pessoa, de que ele estava fazendo a coisa certa. Paulo está dizendo que ele se sentia assim, simplesmente pela maneira como ele se comportava diante dos princípios. Então ele pensava assim: se eu devolver o dízimo, se eu guardar os mandamentos, se eu etc., se eu fizer isso, eu já vou estar bem com Deus, já tudo vai estar perfeito. Aonde está a sutileza? Que isso deve ser feito. Aonde está o problema? Quando pautamos a nossa vida, quando baseamos a nossa vida, quando avaliamos o nosso valor só pela forma como nos comportamos. Ah, pastor, mas se comportar bem não é o certo? Clé, querem ver um exemplo da Bíblia para ilustrar o que eu estou falando? Lembra de um texto de um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico? Lembra? Esse jovem rico, está ali em Lucas 18, mas está em Marcos também, e Mateus. Ele vai até Jesus, e ele fala assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Não é o que eu tenho, quem eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus. Então Jesus tinha uma estratégia de amor, e ele respeitava as pessoas. Então ele partia daquilo que as pessoas conheciam para levar as pessoas para aquilo que elas não conheciam. E esse jovem entendia sobre mandamentos, porque ele falou: o que eu tenho que fazer? Aí Jesus falou assim: o que você tem que fazer? Guarda os mandamentos. Quais? E Jesus cita Êxodo 20: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Jesus citou vários mandamentos de Êxodo 20. Aí qual foi a resposta dele? Eu já faço isso, eu já sigo tudo isso, desde que eu sou criança, mas não adiantou, porque Senhor, eu estou me sentindo perdido, eu estou perguntando o que eu faço para herdar a vida eterna, porque tudo que eu estou fazendo não está funcionando. É isso que Paulo está dizendo. Paulo fazia o mesmo. A lei, quanto à lei irrepreensível, eu seguia direito, eu fazia certinho, eu seguia cada detalhe da lei. Mas o que Jesus disse para o jovem rico? Está te faltando uma coisa: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O assunto aqui envolve dinheiro. Pregadores que usam esse texto para tirar dinheiro do povo, desculpa, não me levem a mal, não estão usando o texto do jeito que o texto está dizendo. O assunto envolve dinheiro, mas o assunto aqui não é dinheiro na essência. Aqui não está uma pregação que eu vá dizer assim: pessoal, deem dinheiro, porque o jovem rico não deu, vocês também não vão dar. Eu posso usar esse texto fora do contexto para pedir dinheiro, mas o assunto não é esse. O assunto é que o jovem rico não conseguia sentir, não conseguia ser quem ele queria ser, porque a vida dele estava pautada, baseada só no comportamento. Quando Jesus disse para o jovem rico: vende tudo que você tem, Jesus estava dizendo assim: tira do teu coração aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que está na minha frente, aquilo que está impedindo você de permitir que o Espírito Santo habite em você e te dê paz. Porque o segundo gomo dos 9 gomos do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23 é paz, e paz só vem como resultado de andarmos com Deus, não vem só porque eu me comporto bem. O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, mansidão, amabilidade, fidelidade, domínio próprio, são resultados de andarmos com Deus, são resultados de permanecermos nele, como João 15 diz, e aí darmos o fruto do Espírito, que são essas 9 características. É assim que temos que viver para sermos quem precisamos ser, e depois de sermos quem precisamos ser, nos comportarmos como temos que nos comportar, como resultado de andarmos com Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Entendem?
causa para o efeito. Mas nós pensamos, um bom cristão, ele se comporta bem. Eu posso me comportar bem sem ter Deus no coração. Eu tenho amigos ateus que são impecáveis no comportamento, que são impecáveis profissionalmente, que falam bem, que são educados, que são éticos, mas não tem Deus. E a Bíblia deixa claro, João deixa claro, 1 João 5,12, aquele que tem o Filho, Jesus, tem vida, aquele que não tem o Filho, não tem vida. João 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida em abundância. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, vida, para nos sentirmos vivos, preenchidos, com sentido para a vida, temos que ter Cristo. Não é só comportamento. É isso que Paulo está dizendo, eu vivi pautado no comportamento. Eu sou da tribo de Benjamim, eu fiz tudo certo, me circuncidaram ao 8º dia, fui fariseu, zeloso, impecável, mas infeliz, porque não tinha uma vida de relacionamento com Deus. Vocês acham que é à toa que Moisés, ao escrever Gênesis, colocou no capítulo 5, Enoque andava com Deus? Gênesis 6:9, eis Noé, que era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 17:1, Deus chama Abraão, diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quer ser perfeito, Abraão? Anda na minha presença. Não é à toa que Moisés coloca isso a respeito desses homens. Por que Moisés não colocou assim? Enoque guardava os 10 mandamentos, Noé guardava os 10 mandamentos. Eles guardavam? Guardavam. Claro que guardavam. Mas Moisés entende que tinha que colocar o que os levaria a guardar, e o que os levaria a serem fiéis, o que os levaria a ter um bom comportamento, é porque eles haviam andado com Deus. Estão entendendo? Aqui está o problema do mundo cristão hoje, e de muitos de nós, que pautamos a nossa vida baseado no que acertamos ou erramos. Quem aqui já não terminou o dia e pensou, hoje eu fui bem, hoje eu não errei, hoje eu fui bem, eu que grito, não gritei, eu que xingo, não xinguei, eu que como tudo errado, hoje comi certo, hoje fui na academia, hoje usei bem o meu tempo, hoje trabalhei direito. Aí termina o dia e fala assim, não, hoje eu fui um cristão, hoje eu me comportei bem. Você corre o risco de ter se comportado bem o dia inteiro e não ter andado com Deus. Entendem isso que eu estou dizendo? É possível se comportar bem e não ter andado com Deus. Agora, aonde é que a Bíblia diz que nós temos que nos avaliar? Se é que temos que nos avaliar, e claro que sim. Aonde a Bíblia nos dá a orientação do que avaliar na minha vida? João capítulo 5, versículo 8. João fala assim, Jesus fala assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e ao dar fruto, assim sereis meus discípulos. Tem gente que baseia o seu cristianismo em dons. Eu tenho um dom, sou de Deus. Eu falo em língua, sou de Deus. Eu canto, sou de Deus. Nunca. Um dom deve ser o critério primário para você avaliar o seu cristianismo. Eu posso ser um grande cantor ateu, eu posso ser um grande palestrante ateu, mas é impossível ter fruto do Espírito sem Deus. O que eu citei agora em Gálatas 5, 22, 23. Mas como é que eu avalio? Se quem permanece em Cristo dá muito fruto, está falando de intensidade. Quanto mais eu permaneço nele, mais eu amo, mais paz eu tenho, mais alegria eu tenho, mais manso me torno, mais amável me torno, mais fiel, mais domino as minhas emoções com a ação do Espírito Santo. E eu consigo enxergar, com a ajuda do Espírito Santo, se os frutos do Espírito estão em mim. Mas se eu basear, não, eu sou cristão porque hoje é sábado,
Então hoje eu não fui no mercado, hoje eu não fui comprar, hoje eu não liguei a televisão, hoje eu não. Aí eu penso, não, hoje eu guardei o sábado, porque eu não fiz tudo que me orientaram a não fazer. É mesmo. Eu posso passar o sábado não fazendo tudo que Deus pede para eu não fazer, menos andar com Ele. Aonde está o problema do nosso povo? Agora eu vou falar do nosso povo. E eu não estou falando isso com arrogância, mas Deus deu para nós, adventistas do sétimo dia, e eu fiz teologia, pela graça de Deus, estudei muito ao longo da vida, e estudei como nunca, e continuo estudando como nunca, para poder dar a razão cada vez mais da minha fé, e cada vez mais crescer. E o que eu digo, a nossa doutrina, nossas verdades, a iluminação que Deus nos deu para interpretarmos Daniel, Apocalipse, as Escrituras, a mensagem é fechada, há uma cadeia de verdades que se apoiam, uma mensagem impecável, uma igreja mundial, estamos em quase todos os países e regiões do mundo, é considerada uma das 3 maiores empresas em termos de organização, porque é uma igreja, mas ao mesmo tempo tem uma organização. Mas aonde está o problema nosso? É porque muitas vezes pensamos assim, eu sou um bom cristão, porque eu estou na igreja adventista, que tem a verdade, que tem o conhecimento, que tem as interpretações, que é uma igreja mundial, eu sei, e aí olhamos para isso e descansamos em Deus, só porque fazemos parte da igreja, só porque conhecemos as doutrinas, porque sabemos que temos uma verdade completa. Mas o nosso descanso não pode estar fundamentado só nisso. Isso é importante, mas é um importante primário. É eu andar com Deus que me dá essa verdade. Pastor, como andar com Deus? Olha o versículo 10. Paulo ele diz que se apoia na fé, na graça. E qual era o objetivo de Paulo? Para o conhecer. Paulo abandonou tudo para conhecer a Deus de uma maneira profunda, para andar com esse Deus. E a comunhão dos seus, estar na comunhão com Ele, participar da vida de Jesus. Talvez sofrer como Ele sofreu, mas confiando em Deus. Versículo 11, para que de algum modo venha alcançar a ressurreição. E agora os últimos 5 versículos. Paulo ele fala tudo isso, e pode dar a impressão dele estar dizendo assim, eu consegui, agora entendi tudo, estou perfeito, não tenho problema nenhum. Talvez poderia ser uma conclusão, né? Paulo abandona tudo por amor de Cristo, mas agora antes de alguém concluir algo errado sobre ele, olha o que ele diz, não, versículo 12, não que eu já o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Ele está dizendo, eu ainda não sou perfeito. Mas agora olhe a sequência. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz, versículo 13, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou avançando para as oportunidades, para a vida que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora ele vai dizer uma outra coisa, para a gente entender. Agora Paulo diz assim, não sou perfeito, olha o que ele vai dizer agora, pois todos nós que somos perfeitos, espera aí, Paulo fala que não é perfeito, e agora ele vai dizer, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Primeiro Paulo fala, cuidado com esse povo que está vindo atrás de mim, tentar me neutralizar, não são de Deus, se baseiam
no que eles são, no comportamento deles. Eles se acham os melhores. E se alguém devia se achar o melhor, era eu. E ele começa, como eu disse, como já li, como já expliquei, quem ele era. E depois de dizer quem ele era, ele fala assim: olha, eles estão errados, e eu já estive errado como eles, mas agora eu considero o que vivi como nada perto daquilo que eu estou obtendo de Cristo. E eu estou pautando a minha vitória não na carne, mas naquilo que Ele fez por mim. Mas aí ele termina esse bloco dizendo: mas eu não estou dizendo que eu já sou perfeito. Eu não sou ainda. E ele está comparando ele com Cristo. Quando ele olha para Cristo, não sou perfeito. Quando ele olha para o passado dele, como eu li em 1 Timóteo, terrível. Mas ele diz assim: mas eu faço uma coisa, eu paro de olhar para o passado, para aquilo que foi ruim, para aquilo que eu errei, para aquilo que me fez sofrer, que fiz outros sofrerem. Eu esqueço disso. Eu olho para frente, para as oportunidades que Deus me dá, para as chances que Ele me dá, para uma oportunidade de uma vida diferente que Ele me dá, e eu prossigo para o alvo. Aqui a visão desse homem. Ele sabia quem ele queria ser. Porque cristianismo, antes de nós fazermos algo, ou em conjunto, mas primariamente é o sermos, é ser alguém antes de fazer. Claro que essas coisas acontecem algumas vezes andando juntas, mas o meu foco primário é ser, porque se eu me tornar quem Deus espera que eu me torne, o fazer será o resultado natural. As obras surgirão com o impulso do amor que temos para com Deus. Mas Paulo diz assim: mas todos nós que somos perfeitos. O que ele está dizendo? Eu já disse isso aqui uma vez. Vou explicar de novo. E vou ilustrar de novo esse conceito importante que nós esquecemos. Quando uma criança nasce, a primeira pergunta que um pai e uma mãe fazem: doutor, o meu filho, a minha filha nasceu perfeito? E o médico diz: nasceu perfeito, pai. Nasceu perfeito, mãe. Aí você olha para o seu filho, ele nasceu perfeito, só que ele não anda, ele não tem dentes, algumas vezes tem cabelo ou não raciocina ainda como um adulto. E por que o médico diz que ele é perfeito? Porque o que se espera de uma criança quando ela nasce é aquilo. Não se espera que alguém nasça com dentes, falando, andando. Então nasceu perfeito. Mas a mesma criança com 5, com 10 anos, se não tiver dentes, se não estiver andando, se não estiver fazendo algumas coisas, a mesma criança que era perfeita não será mais perfeita. Entendem isso? E o que Paulo está dizendo aqui? Que quando ele olha para Jesus, não sou perfeito ainda. Mas quando ele olha para aquilo que ele já recebeu, para o aprendizado que ele já teve, e ele está procurando viver segundo o que ele aprendeu, ele diz: sou perfeito. No sentido de que estou lutando, estou caminhando para viver aquilo que eu aprendi. Tanto que o versículo 16 diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Viva de acordo com aquilo que você aprendeu, que você conheceu. Pastor, mas eu ainda erro. Se você erra, mas você não está lutando para viver esse princípio, você não está lutando para dar o próximo passo. Você cai, pede perdão e continua, cai, pede perdão, continua. Você está indo rumo ao alvo. Isso é ser perfeito na esfera. Uma criança que está aprendendo a andar, ela não vai cair. Imagine você com o seu filho, criança, você está ali com ele, ensinando ele a andar, ele cai, o que você faz? Você para e fala: você é um incompetente, estou tentando te ajudar a andar, você não anda, vou desistir de você. Você faz isso? Você levanta e continua, você levanta e continua, até que uma hora ele ande. Ele está sendo perfeito enquanto você está andando, ele cai e levanta? Está. Porque o que se espera dele nesse momento é que ele ainda ande, caia, levanta, ande, caia, levanta.
Deus olha para você e para mim, sabe que ainda nós estamos caminhando, às vezes caímos, levantamos, mas o que Ele olha é que se estamos seguindo para o alvo. E o Paulo está dizendo: eu não sou como Jesus perfeito, mas eu luto na minha esfera, naquilo que sou, naquilo que conheço, estou caminhando, levanto, caio, às vezes me sinto miserável, mas continuo. Aqui está o segredo da vida, queridos. Nós temos que entender que a nossa força de vontade, diz a escritora Ellen White, deve ser colocada na comunhão, em andarmos com Deus, em estarmos perto de Deus. Eu vou terminar dizendo: não existe vida nova sem Bíblia, sem oração. Pastor, como é que eu faço para orar mais que 5 minutos? Minha oração dura 10 minutos. Seria um outro sermão, mas eu vou dar só uma dica, se posso assim dizer. Aquilo que mais tem me ajudado a mudar de vida nesses 40 anos que sou cristão, o que tem mais me ajudado a mudar de vida, é meditar na palavra de Deus. Pastor, o que é meditar? Vocês se lembram quando Deus chama Josué no capítulo 1, para ele substituir Moisés? Qual foi a orientação primária de Deus? Lembra disso? Deus fala: Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite. E o que é meditar na palavra? É você ler a Bíblia, e não só pensar no que você está lendo, mas conversar com Deus sobre o que você está lendo. Pastor, como é isso? Aquilo que conversei com vocês hoje sobre isso. Os meus sermões são resultados da minha leitura e meditação. Eu começo a ler, por exemplo, o sermão de hoje. Comecei a ler Filipenses 3 e comecei a dizer: Senhor, Paulo realmente era impecável quando era criança, quando era jovem, mas ele se perdeu porque a tradição o fez acreditar em algo que não era da Bíblia. Eu começo a conversar com Deus, eu leio e converso, leio e converso. Enquanto eu vou lendo e conversando, eu tenho assunto na minha oração para orar o quanto eu quiser. E ao mesmo tempo o Espírito Santo vai me ensinando, ele vai fazendo com que eu me aprofunde nas Escrituras, e vai produzindo em mim o desejo de ser como Paulo foi, no seu lado positivo. Eu quero ser como ele, eu quero andar com Deus como ele andou, eu quero viver como ele viveu, eu quero pregar, quero ter um alvo claro, e isso está ligado a andar com Deus, comunhão com Deus, passar tempo com Deus. E uma outra coisa, quando você lê, ora e medita, ser usado por Deus dentro dos seus dons para servir o próximo. Porque não adianta ser um grande cantor só embaixo do chuveiro, entende? Deus não dá dons para você ficar em casa, mas para você pregar o Evangelho. Eu não sei se eu contei aqui, vou terminar com essa história. Vocês conheceram a minha mãe, que algumas vezes vem aqui, não é? Se contei, me perdoem, Cida, talvez você já tenha ouvido. Mas eu tinha acho que uns 13 anos, 14 anos lá. E eu fui uma pessoa muito, minha mãe me criou muito preso, né? Eu, dentro das minhas pós-graduações, eu sou pós-graduado em apanhar de todos os estilos possíveis. Minha mãe me batia com chinelo, com vassoura, com coleira de cachorro, com tudo. Eu amo minha mãe, mas ela criou a gente assim, no tapa, no soco, na surra. E um dia os amigos meus, acho que eu tinha 13 anos, 14 anos no máximo, uma criança presa em casa. Os amigos disseram assim: vamos lá na pista de Interlagos, nadar lá no lago. Vocês sabem que eu morava colado com o muro. Quando eu tinha Fórmula 1, eu lembro que eu comprava uma caixinha de isopor, vendia suco, eu ia lá vender para ganhar meu dinheirinho. E eu andava naquela pista, era meu quintal da minha casa. Mas um dia os amigos disseram: vamos lá nadar no lago. Tem um lago lá dentro da pista de Interlagos, já viram? No autódromo de Interlagos. Eu fui com os amigos. Os muros para entrar na pista são muros de 3, 4, 5 metros de altura. Não me perguntem como, mas a gente pulava os muros todos. Eu me lembro que esse dia eu estava lá no lago, tinha pulado todos os muros, estava lá com os meus amigos. De repente,
No meio do meu lazer, quem eu vejo que havia pulado todos os muros atrás de mim? Minha mãe. E eu pensei, hoje eu estou morto. E ela só disse assim: menino, vamos para casa. Eu sei que eu pulava aqueles muros desesperado, e minha mãe pulava do mesmo jeito atrás de mim. E eu pensei, hoje eu estou perdido. E a história era sempre a mesma. Eu morava numa casa que o terreno era inclinado, então a frente da casa o muro era alto, mas atrás, apesar do muro por dentro ter 4, 5 metros, por fora eu estava só 1 metro do muro. E esse lugar que eu ficava quando minha mãe queria me bater. E eu dizia assim, eu sempre ficava no muro, a porta da cozinha estava aberta, eu via ela na pia do muro e eu ficava assim: mãezinha, não bate em mim, por favor. Mas sempre, eu chegava em casa, pulava, porque escurecia, eu pulava o muro. Quando eu tinha que entrar em casa, Luan, minha mãe parecia que tinha um braço elástico, sempre me alcançava e sempre me batia. Mas agora ela diz assim: hoje você vai apanhar como nunca, imagine. E ela não estava totalmente fora de razão. Imagine eu, uma criança num lago, nem sabia nadar. E esperei, e anoiteceu, e eu tinha que pular o muro e entrar. Chegou essa hora, entrei. Quando entrei, ela não me bateu, eu entrei rápido. E pensei, vou tomar banho. Levei 2 calças ou 3, porque se me bater depois vai amortecer, camisa, blusa. Tomei meu banho, saí do banheiro e pensei, bom, agora eu vou apanhar, tenho certeza. Daqui a pouco eu ouço assim: menino, vem jantar. Em casa, não sei se quem viveu essa época, que a mãe que punha comida no prato do filho. Alguém já viveu isso? Já? Sua mãe já pôs comida no seu prato? Era assim comigo. Só os mais antigos, né? Só nós os mais velhinhos. Eu estou no time também. E ela falou: vem jantar. Eu falei: nossa, vai me bater na mesa de jantar. E eu lembro que eu fui, sentei. Quando eu sentei, esperando, né? Porque sempre vinha. Mas desse dia foi diferente. Ela sentou do meu lado e ela falou assim para mim: quando você tinha 3 anos, o seu pai foi embora de casa. E eu pensei, nem que eu viva minha vida inteira sozinha, nem que eu me mate, eu vou criar meus filhos nos melhores caminhos. Filho, a coisa que eu mais sonho para você é que você faça a coisa certa, que você ande num caminho do bem, que você acerte. Você lembra o seu pai, o que ele fez, como ele viveu? Filho, eu morro de medo que você vá nesses caminhos. Hoje eu não vou te bater, ela disse. Eu espero não te bater nunca mais. Mas por favor, faz a coisa certa. Eu nunca mais apanhei. E eu me lembro que na minha sinceridade eu disse: Deus, me ajuda. Eu quero fazer a coisa certa. Ainda fiz coisas que não, talvez, ainda fiz tentativas para ser feliz do meu jeito. Fui jogador de futebol, vocês sabem, fui lutador, fui músico, fui cantor. Até os 20 anos, desesperado, tentando fazer a coisa certa. Mas a coisa certa era na minha ótica. Só com 20 anos, quando Deus me fez conhecer a sua palavra, que eu entendi que eu precisava ter uma vida de comunhão com Deus. E isso já se passou 40 anos, porque eu tenho 60. Dos 20 aos 60 anos, 40 anos procurando lutar com Deus. Tenho lutas ainda, tenho coisas para vencer, não atingi o alvo também, ainda estou lutando para esquecer os meus erros e aproveitar as chances de Deus, como Paulo. Mas sabe o que eu quero dizer para terminar? Independente de quem você seja nessa manhã, o convite de Deus é: continue, dê o próximo passo. Caiu, levanta, recomeça. Não é assim, meu amigo Japa, querido? Caiu, levanta, não é assim, Enzo, Luan, você ainda erra ou não erra mais? Ainda erra? Você desiste? Marcelo, você desiste quando erra? Cida, ainda erra, Cida? Você é quase uma profeta, mas ainda erra. O que a gente faz, amigos? Prossegue para o alvo. É isso que Deus está falando para nós hoje. Mas não prossiga para o alvo só pautado, focado no seu comportamento. Claro que você tem que cuidar do comportamento.
mas avalie o quanto você está permanecendo nele, lendo, orando, meditando na palavra dele. Não é assim, minha amiga da classe bíblica? Permanece nele, fica perto dele, e aí você vai dar fruto, aí você vai ter paz, alegria, mansidão, amabilidade, amor no coração, domínio próprio. Aí você vai andar com ele, vai viver com ele, e se comportar bem, vai ser um resultado desse amor que você vai viver. Prossegue para o alvo, recomeça a vida nessa manhã, mas recomeça direito, fazendo a coisa certa, e a coisa certa é andar com Deus. O grupo vai cantar uma música para terminar agora. Enquanto eles estiverem cantando, que tal falar com Deus e dizer assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou sincero, mas o Senhor sabe das minhas lutas, das minhas falhas, dos meus desânimos, das minhas angústias, dos momentos de ansiedade. O Senhor sabe que eu estou tentando, mas parece que não está dando certo. Mas hoje eu entendi, Deus, que eu preciso viver diferente. Eu tenho que fazer a coisa certa, andar contigo, passar tempo com o Senhor. Só assim seremos transformados. Eles vão cantar. Aproveite para meditar na letra. Aproveite para falar com Deus. E no final da música eu vou orar com vocês. Que Deus abençoe.